Fala galera, tudo bem com vocês, pessoal? Hoje a gente está aqui no Favela Podcast com o José. Ele é fotógrafo, é um cara super visionário. O cara veio lá da Bahia, ele vai contar hoje um pouquinho da história dele. É um cara extremamente jovem, dá para se ver até pela aparência, feliz, sorriso feliz. E José, a gente trouxe você aqui, cara, porque a gente fala de comunidade. E qual que é o nosso sentido, cara? A comunidade, para nós, é contar a história daquelas pessoas que estão dentro da comunidade, que são vencedoras. Vencedoras como? No sentido do business, no sentido de trabalhar, no sentido de cultura, de evoluir, de estudar. Por quê? Porque a gente quer mostrar para a comunidade que nós somos capazes, além da gente estar dentro, inserido no meio de uma comunidade, na verdade a gente é capaz. Assim como o cara que é lá dos Jardins, assim como o cara que é lá da Vila Olímpia, assim como o cara é lá do Jardim Europa, nós também podemos, entendeu? É esse que é o significado de toda a nossa história aqui do podcast. O Santos conhece um pouquinho já você, né? Exatamente. Não, o Santos é o nosso co-host aqui do... Fala, galera. Beleza aí? Bem-vindos aí à nossa proposta aí, podcast Favela, aqui em Paraisópolis. Mas a ideia é falar sobre tudo, né, velho? Falar não só como Paraisópolis, mas de uma maneira geral, de empreendedorismo, de cultura, entretenimento. E nada melhor do que falar dos caras que têm o poder de parar o tempo, né? Começando com a magia da fotografia. Então, Migão, conta um pouquinho aí para nós, como que você chegou lá da Bahia, São Paulo, e foi... Eu te acompanho no Instagram, eu nem te conhecia por causa da fotografia, cara. Eu até comentei com você uma vez na academia, né? Isso, exatamente. Que eu conheci primeiro você no Instagram, e depois eu encontrei você na academia e falei, cara, eu conheço esse cara. E por causa da fotografia, olha onde que a gente veio disparar. Agora a gente vai estar nesse papo gostoso. Bem longe, vamos lá. Primeiramente, quero agradecer aqui o convite de estar aqui no podcast Favela. Santos, Emerson. É um prazer imenso estar aqui, ainda mais eu estou do lado de casa, então isso para mim acaba se tornando melhor ainda. Mas eu vou ser bem breve, porque eu quero encurtar, porque se eu for contar a história inteira... A gente vai... Pode falar, porque, cara, pode falar. A gente... O que tem na história. Sem segredos, nos conte tudo. Então, assim, eu nasci na Bahia, né, Vitória da Conquista. Eu fiquei... Na verdade, assim, eu nasci, meus pais já estavam com passagem comprada para vir para cá, para São Paulo. Criança já. Exato. Então, assim, recém-nascido. Eu vim para cá que eu tinha 10 dias. Ah, caramba. Entendeu? Você é paulista? Não, tem minhas raízes. Tem minhas raízes. A galera que mantém. Exato. Então, assim, eu vim para cá bebê ainda. Cresci aqui. Então, comecei a estudar aqui aos 7 anos de idade já. E quando eu tinha 12 para 13 anos de idade, eu olhava para tudo e eu falava, caramba, eu não posso depender dos meus pais para tudo, cara, sabe? Eu via meus amigos ir para a escola, meus amigos comprava videogamezinho de mão. Isso com quantos anos, né? Isso quando eu tinha 12 anos de idade. 12 anos? Pô, eu ia falar 19, 18, geralmente a molecada começa a trabalhar. Na real, já tinha 12 anos. Nossa, eu olhava e falava, poxa, o cara tá com um gamezinho ali jogando. Eu falava, putz, pra eu jogar um game eu tenho que ir na casa do Santos pra jogar, porque o Santos tem um game e ele compartilha lá com a gente. Então, TV, cara, eu ia ligar meu videogame. Quando eu conquistei, inclusive o primeiro trabalho foi fazendo carreto na feira. Olha que legal. Sabe, eu levava as compras do pessoal em casa, pegava uma moedinha e sempre podia juntar, cara. Sim. Eu falei, poxa, em 1993, eu falei, eu quero o Super Nintendo. E o Super Nintendo foi lançado em Entendeu? Não, sempre quando lança essas tecnologias, esses consoles assim, é pra arrebentar o preço. Depois que vai mas é caro. Exato, mas essa foi a minha motivação para eu ir fazer carreira e juntar grana. Sim. Não, peraí, tem uma historinha antes aí, amigão. Porque a gente se conhece, tinha um cabelo grande, curtia um rock and roll. Isso veio depois. Adolescente, né? Exato, então assim, minha primeira conquista foi meu Super Nintendo, cara. Sim. Eu falei, eu quero Super Nintendo, tipo... Uma boa conquista. Exato, então... Exatamente. Então, eu trabalhei muito na feira e eu juntava todos os reais que eu ganhava. Com 12 anos. Com 12 anos de idade. Eu vinha pra cá, pra feira aqui, ó. Levar carreto e tal. E juntei durante, acho que 5 ou 6 meses de dinheiro pra conseguir comprar o videogame, porque era caro. Isso eu já sei, às vezes você não tinha essa noção,
mas é uma visão empreendedora. Já, De guardar, exatamente. monetizar o dinheiro para você poder conquistar algo. Exatamente. Isso é muito interessante, galera. Então, passei uns 5, 6 meses trabalhando na feira pesado mesmo, assim, sabe? Não gastava R$1. Consegui comprar o videogame. Só que aí, depois que eu comprei o videogame, tinha um problema, porque eu não tinha TV, isso. Nossa, cara. Porque alguém vai jogar aonde? Porque minha mãe tinha uma TV, e aí tem aquele lance de tipo, não liga videogame na minha TV, senão estraga. Os Sabe? mais antigos Exato. têm essa visão, né? Eu falava, meu Deus do céu, aquilo ali me tirou do sério. Eu falei, o que eu vou fazer agora? Vou ter que trabalhar mais um ano agora para comprar uma TV. Onde vai jogar, não importa. Exato, cara. Aí comprei o videogame, e aí depois trabalhei mais lá uns 5, 6 meses e comprei uma TVzinha fraquinha para jogar. E pronto, me realizei. Pronto. Sabe? Ali a primeira etapa, sabe? A primeira conquista, ela veio e eu abracei e falei, poxa, é tão bom conquistar, é tão bom você correr atrás. Aquele sabor, aquela Olha, saciedade da conquista. A melhor coisa que tem, assim, eu tava falando isso agora. Falei, meu, você precisa ser grato. Não é as coisas grandes, porque as coisas grandes elas falam por si. Mas para e seja grato pelo básico, pelo mínimo. Né? É um pouco depois, né? Quando a gente amadurece. Quando a gente é criança, você tem até aquela gana de conquista, eu vou conquistar, mas o prazer maior vem depois, né? Quando você fala, caramba, eu quis isso e não sabia, né? Entendeu? Porque normalmente, quando você é criança, assim, aos 12 anos, e é criança, principalmente naqueles anos, né? Hoje a criança ela amadurece mais cedo, assim, em termos de idade, mais ou menos. Mas o que eu quero dizer com isso é, cara, 12 anos, você até faz aquela consciência realmente, né? O que o senhor está falando é tempos depois do seu amadurecimento que você vai ter essa percepção, né? Exato, mas... E aí que entra a gratidão também. Mas o lance de quando você é criança é que você fica tão realizado com pouco, sabe? Sim, né? Você fala, meu... É uma roupa, é uma comida. Um corte de cabelo, cortou o cabelo, meu, gratidão total, assim, sabe? O peito fica cheio, cara. E a coisa mais gostosa, cara, é você... Eu acho que dessa experiência que você está falando de 12 anos aí, é a dependência de você depender de você só, de mais ninguém. Isso é uma delícia. Exatamente, é muito bom, isso cara. Não seria uma dependência, seria a palavra ao inverso, né? Já seria uma independência, uma liberdade, uma independência, ser independente mesmo, mais cedo ainda, mesmo que inconsciente. É o lance de capacidade, você se sentir capaz de realizar. E pegando esse trecho da conversa lá atrás, falando de gratidão, trazendo para os tempos de hoje, eu vejo muito a galera de hoje ter tudo nas mãos e não ser grato por nada. Mas aí o conflito, ele é complicadíssimo. Poxa, eu falo, meu... É uma mudança de época, mentalidade, sabe? E assim... Eu acho que eu sou o mais velho aqui da mesa, mas o que eu tenho... Assim, velho em quê? Idade, vivência. Aí o que eu quero dizer é que às vezes aquela criança daquela época, da minha época, ele era mais inocente e aí o que acontecia? Às vezes ele até tinha vontade de conquistar as coisas, mas ele, por ser inocente, ele não tinha percepção e nem essa malandragem que os moleques de hoje têm, né, cara? Exato. Você percebe isso? Percebo, e tem... Mas o lance é o seguinte, por exemplo, poxa, eu fui grato por um videogame e uma TV que eu comprei, certo? Grato total. Depende de mim para conquistar as paradas. E ok, era pouco? Era, mas eu fui muito grato por isso. E quando eu falo de público de hoje, não é relacionado nem a criança, é adulto mesmo. É adulto, né? Eu fico pensando, eu falo, meu, como que foi o... Assim, eu sou muito focado nos ensinamentos da forma antiga. Eu penso, poxa, como que o Santos foi educado? Como que... A formação. Exato. Né? Como que ele não vai... Como que caiu aqui um copo da mão do Santos, eu abaixei para pegar, nem por isso ele é grato, ele acha que é minha obrigação pegar o copo para ele. Nossa. Sabe? Então, assim, eu vejo muito isso hoje, eu bato muito forte, cara, nisso. Eu tenho 3 filhos. Caramba, eu não sabia. Entendeu? Então, assim, eu bato muito forte na moeda de tipo, meu, valorize tudo que fazem para você. Se abaixarem para você, pegar um papel que caiu da tua mão, seja grato, cara. Agradeça, porque não tem isso hoje, cara.
eu sou um cara extremamente calmo, sabe? Não me estresso. Acho que o Santos me conhece, que nunca me viu. Eu te vejo lá te observando. Então, assim, mas tem coisas que realmente me tiram do sério, que seria, no caso, essa parte de ingratidão. Ingratidão, tem duas coisas, na verdade, só que consegue me tirar do sério, cara. Ingratidão e gente que joga lixo no chão. Nossa. Parece aqueles. Eu não sei se isso é meme, tem uns memes assim que o cara vai andando com o carro, aí o cara joga o lixo na janela, aí vem uma moto, o cara na moto, pega o lixo e joga na janela. Então, sensacional essa propaganda. Então, é o que eu falo, esse diferencial de vivências, assim, sabe? Eu acho que lá, muito cedo, eu aprendi a valorizar as coisas simples e quando você valoriza as coisas simples, voltando para o nosso papo lá no passado, você acaba enxergando um futuro maior. Porque você já valoriza o que você tem de pequeno ali. Pô, mas aí você passa por um ponto que ele é assim, um pouco mais delicado, né? Que a gente está falando de eras, de culturas, de expressões diferentes. Quando você fala, você passa uma segurança. Isso quer dizer que, eu não sei, é falácias. Você teve uma base cultural, familiar, uma estrutura com pai e com mãe, que faz toda a diferença, tem um processo de... Pô, eu conquistei para comprar meu primeiro videogame, que era uma conquista que eu queria, que aí então eu aprendi a valorizar as demandas e aquilo que de fato é necessário para minha gratidão. Mas, mano, tem um processinho bem complicado aí, que, tipo, você guarda o dinheiro como? Né? Foi embaixo do colchão. O pai guardou dinheiro pra mim, a mãe Não, cara, naquela época lá, embaixo do colchão. Garrafinha. Mas o que eu quero dizer é esse processo, né? De estar em um ponto privilegiado, entre aspas. Porque, tipo, se você conseguiu guardar dinheiro, é porque você tinha uma estrutura por trás. Porque, na maioria das vezes, pô, a gente nem pensava em conquistar as coisas. Quando a gente guardava dinheiro... Mas nem era levado. Que a estrutura é o cara mesmo. Sou eu. A estrutura sou eu. Nem precisa ser pai e mãe. Mas quando você é que eu falo, cara, a independência é parte de você mesmo, não é isso, José? É parte da sua mãe, do seu pai. Seu pai chegou pra você e falou, ó, vai lá na feira trabalhar, junta o seu dinheiro e compra o seu console. Não, inclusive, assim, Eu achava errado. É o que eu te falo, a questão Tem pais que até falam o contrário, não vai dar certo, né? Exatamente, a questão do eu ter que sair para eu conquistar é porque eu não via a possibilidade de, tipo, de ganhar. Do pai, não tinha condições, não tinha. Isso é muito legal, porque isso aí já pula para o tema, assim, que é o tema da arte, da cultura do entretenimento. Você, hoje, tem muito mais facilidade, assim, a gente consegue explicar de uma maneira mais clara e popular, uma linguagem mais popular para os nossos pais, que a gente consegue viver de arte, de entretenimento. Antigamente, não. Como é que você ia ser ator, atriz, ia fazer fotografia? Filho, isso não dá dinheiro. Exatamente. Como é que você foi para esse caminho? Sabe por que caiu nesse papo aqui também? Aqui, aconteceu comigo aqui, como eu trabalho com internet e tal. O meio da internet, cara, você investe pra caramba, coloca dinheiro e às vezes nem sempre vem o retorno naquele momento. Demora até anos, até mesmo anos. E aí, por exemplo, a minha mãe, no caso, a minha mãe, ela não tem essa cultura, assim, de investir em algo para ter um retorno depois, porque são aquelas coisas do salário imediato, você sabe, você trabalhar em carteira assinada, um negócio vir aí toda hora, entendeu? E você, pelo que eu estou entendendo, contando a sua história, você está trazendo desde os 12 anos aí uma independência financeira, um caminho aí que não é de CLT, não é de ser empregado. Mas também não é um caminho comum, não é todo mundo, não. É assim, cara, vamos ser realistas, é favela. Na maioria das vezes, as crianças elas não têm orientação. Dentro da escola mesmo, a gente não tem um programa que fala sobre empreendedorismo. Não tem. Que fala sobre educação financeira, não tem. A ideia deste canal, conversando com o José, é exatamente ele contar essa história, a história dele, e as pessoas da comunidade verem que ele foi um cara vitorioso e falar assim, porra, o José conseguiu, eu também consigo. Claro. É a ideia que nós queremos passar. O que você acha desse assunto da gente passar essa situação para aquela pessoa que às vezes nem tem o incentivo do pai e da mãe, ou do amigo, ou do clube, e fala, pô, a gente tá com o canal aqui, o cara tá assistindo, fala, pô, se aquele cara conseguiu, peraí, eu posso conseguir. A ideia, inclusive, é uma das coisas que eu faço muito na minha rede social. Às vezes eu conquisto alguma coisa, eu falo, poxa, isso aqui é uma conquista legal. Hoje eu falando, conquista legal, vou compartilhar.
na maioria das vezes, é o que você falou, tem muita, de 10 pessoas que vão assistir, 8 vão olhar e falar, aí, meu, esse cara tá se achando, tá ali se exibindo e tal, e não sei o que, bababá. Cara, aí, 2 pessoas vão olhar e vão falar, sabe o quê? Poxa, o correto que eu entendi, cara... o correto que você está postando é que você quer passar que você conseguiu e que aquela pessoa também. Exatamente. É o que acontece comigo também, sabe? Então, assim, eu acho que tem 2 caminhos aí. A gente tem que ser bem flexível quanto a isso, né? Eu acredito que você realmente tem que ensinar a pescar. É aquela conversa antiga. Você sabe que eu sou trabalho com a comunidade por muito tempo. Trabalhei com vários tipos de serviços sociais, vários tipos de abordagem, como liderança comunitária, como assistencialismo também. Mas eu entendo que a pessoa, de fato, precisa aprender a pescar. É aquilo que eu sempre falo, né? Equidade e oportunidade. Precisa estar junto, precisa estar em conjunto. É isso que eu estou falando. Eu conheço o José, a gente se conhece há muito tempo. Eu lembro do início que você começou a fotografar. E você já fotografava? Ele já fotografava. Eu lembro você chegando, saindo o cara do rock, tá ligado? Opa, tem um cara entrando no mercado. Eu lembro de você chegando na agência, na nossa agência lá de publicidade, conversando com a gente. Eu lembro de você pegando dica, comprando equipamento. Falei, caramba, José fez o primeiro ensaio magnífico com o pessoal. Falei, caraca, que legal isso. E é referência. Eu acho que essa é a pegada de você deixar uma vírgula ali, e essa acho que é a ideia geral assim, de empreendedorismo. Né? Já que ele entrou nesse negócio da fotografia, como você chegou nisso, cara? Que você fez toda essa transição, essa sua adolescência. Como é que você era da tua mãe? Cara, vamos lá, vamos falar desse... Vamos seguir então, o seguinte. Então, passei pelos carretos que eu fiz, comprei meu game, minha TV, conquistei ali, continuei seguindo, cara. Fui estudar, 7, 8 anos de idade lá, fui pra escola, estudei normal, segui lá na casa dos meus pais, curtindo o sonho que eu tinha conquistado lá atrás. E chegou um tempo ali, aí agora que entra a parte do rock, lá pros... É a parte da música, né? Exato, 13, 14 anos de idade, na escola, conheci a galera do rock, o Santos também conhece, esse cara que conhece todo mundo, cara. Ele parece o Santos ele parece o sol, tá ligado? Tipo, as coisas tá acontecendo, ele tá ali, ele vê tudo, velho. E ele conhece e ele conhece tudo, velho. Então, se eu pular alguma fase aqui, ele vai me cobrar. Você viu que ele já me cobrou, né? Ele falou que ia fase e tal. É alto. Mas e aí o rock? Então aí conheci a galerinha do rock e tal, e não sei o quê, e cara, minha mãe sempre foi uma pessoa muito fechada. Um contexto já meio que diferente da comunidade. O rock? Cara, principalmente na minha era um conceito totalmente diferente. Não, mas aí você vai... Pagodão, hoje o funk, o sertão. Então assim, deixa eu falar, aí beleza, aí segui, conheci a galera do rock e tal. E, meu, eu curti a Sepultura no tempo, falei, porra, caramba, curtia pra caramba. E, tipo, fui pro ensaio uma vez de uma banda de uns moleques lá, e aí pedi pra eles tirarem um cover lá do Sepultura, o Território. E aí eu cantei, os caras falaram, pô, vem cantar com a gente e tal, não sei o quê. Porra, eu cantei com os caras, cantei a música, os caras falaram, meu, você vai cantar na nossa banda. Eu falei, pô, o nome da banda era... Não era o Discurso de Pobre. Não, era Repressão Oculta, do Daniel. Você falou de Discurso de Pobre aí, você conhece? Conheço, conheço. O Rafael. Conheço todo mundo. O alemãozinho. Tá convidado. O alemãozinho, a gente curtiu muito junto. Eu conheço todos, cara. Conheci os moleques dele, ouvi os moleques começar. Tem até uns moleques lá de cima do hardcore. Como é que era o nome do Chiquinho? Não sei se você conhece o Chiquinho. Tinha uma banda de hardcore com os caras lá de cima do... Eu acho que eu conheço, mas eu não devo conhecer por esse nome. Mas pra lembrar, Então, aí, cara, fiquei popular. Fiquei popular dentro da... É o artista do bagulho. Não, os caras... Porra, e tinha gente que tipo, falava, caramba, eu tô aqui há 1000 anos na cena do rock, e o moleque chegou agora e, tipo, é vocalista de uma banda. Aí, tipo, a galera ficou putaça, velho. E, tipo, naquele tempo era muita treta que tinha, cara. Sabe? Saía porrada pra caramba. Conheci a galera, então fiquei muito popular porque entrei na banda de rock dos moleques e, meu, ganhei o mundo ali. Só que minha mãe era uma pessoa que tipo, me prendia em casa, cara. Minha também. Falar que era Saca, meu?
rock era coisa do diabo. eu pensava que rock... Gosta por isso também, não? Pra caramba. Falava, meu, rock é coisa do capiroto e que droga, que não sei o que você não vai sair. Aí eu via, tipo, a galera tudo indo pros rolês, pros shows. Porra, tinha um rolê de street rock aqui no Parque Ibirapuera, não sei se chegou aí. Meu Deus. Era o Ibirapuera Point, pô. O Ibirapuera Point era na terça, era na semana. O street rock ele rolava todo domingo do mês. No Ribeira eu fui bastante. Então, cara, a minha mãe me prendia muito e, meu, eu escapava, cara. Nem que eu tomava uma pizza quando eu chegasse em casa, mas eu escapava. Falava, meu, era tão bom quando você... Aí que tá o lance, né? Quando você quer uma parada, você quer alguma coisa, você vai fazer acontecer, cara. Independente da sua família de contra. Você fala, eu vou. Então eu saía, cara, escondido da minha mãe, ia pra show do street rock, voltava pra casa tomando uma pizza. Tipo, eu lembro que a gente, dependendo do local que você passava, não sei que na sua época tinha como que é os careca. Tinha, pô, os caras funk, os caras macaco. A porrada nos roqueiros. Pô, pra caramba. Tinha uma treta de roqueiro com o pessoal que curtia eletrônico, cara. Tinha. Exato. Rolava, você é doido. Então, assim, essa fase foi uma fase muito bacana, eu curti bastante. A gente tocou em vários lugares com essa banda, cara. E chegou ali por volta de 17, 18 anos de idade. Eu fui vendo que aí tem um lance nesse meio tempo que eu costumo utilizar até hoje. Por isso que eu te falo, a vida, ela te dá as cartas da experiência e você faz o que você acha que vale. Por quê? Porque eu andava com os caras que na banda que, meu, era Deus no céu e esses caras na terra. Então, assim... Era irmão. Então, assim, meu, você vai pra onde? Você vai se jogar daqui, eu vou me jogar junto com você. Entendeu? Então, assim, chegou uma hora que os caras, o guitarrista, por exemplo, ele começou a estudar. E ele não tinha mais tempo pra ensaiar e começou a ficar naquela bad, sabe? Tipo, poxa, cadê? Não dá pra ensaiar mais. E eu olhei pra aquilo e falei, caramba, peraí. O cara tá indo estudar, ele tá indo se preparar futuramente. Poxa, eu não tô ganhando dinheiro tocando. Ganhei algumas vezes, mas não tô ganhando dinheiro pra manter. Só no status. Entendeu? Então... Cara, isso, o caminho do meio artístico, principalmente da música, do futebol, a gente vê esses moleques tudo fazendo sucesso hoje, mas é uma coisa estritamente difícil de se galgar isso e de dar certo. Não é para todo mundo. Você vê o cara que é da música, o cara que vai para uma banda, é milhares de caras fazendo isso, mas é 3, 4, 5 caras que dá certo. A mesma coisa do futebol, né? Exatamente. Então, assim, eu falei, eu observei, falei, caramba, eu vou me influenciar nesse cara, velho, porque o cara tá indo... Vai ser minha referência. Vai ser... Então, para você foi um estudo. Vai ser minha referência para eu... Porque, assim, uma coisa é você tá ali saindo da adolescência e você... As influências que você tem vai falar muito sobre você. Então eu falo, tem 5 pessoas que andam com você, essas 5 pessoas vão ser a sua construção. É a sua base. Né? Sabe? Então, assim, eu vi esse cara e falei, é ele, cara. Então, o cara não ia mais ensaiar, não ia mais fazer isso. Eu peguei e falei, poxa, vou estudar também. Aí tinha até largado a escola um tempo atrás. Mas que tinha parado de estudar? Tinha parado. Eu nunca parei de estudar, não. Eu parei de estudar um tempo, que era, trabalhava o dia inteiro, estudava à noite. Aí... meio que desanimar também para estudar, e depois voltei. Eu terminei meu estudo tarde, mas eu nunca repeti essa coisa, nunca fui ruim na escola, entendeu? Eu parei assim, por dificuldades, assim, sabe? Então, o que aconteceu? Nesse meio tempo eu tinha parado de largar a escola, porque eu estava focado no negócio de rock, rolê. Eu estava numa fase, aquela fase de rock, skate, não quero saber de mais nada. Star. Então, tava... Pegando a menininha pra caramba. Cara, tinha-se as vantagens naquele tempo, cara. Então, não posso reclamar, inclusive. Mas aí, cara, parei um pouquinho. Aí, o que eu fui fazer? Eu fui trabalhar numa marcenaria, cara. Aí, marcenaria? Trabalhando na marcenaria. Entendeu? Consegui um trabalho na marcenaria. E continuei na marcenaria e curtindo o rock. Boa, curtindo os rolezinhos com o pessoal, mas já dei aquela parada, a gente já não tava mais com a banda, a gente tava só curtindo os rolês, pros shows e tal. Eu queria te perguntar uma coisa que veio na cabeça agora, a gente tá falando de
comunidade. Como que era a vivência nessa época já de droga? Assim? Tinha droga nesse meio? Não tinha, né? Porra. Eu, pelo menos na minha época. Olha, cara, sinceramente, no meu tempo, eu tô falando de mim, tá? Pode ser que em outras tribos, em outros bairros, em outras favelas poderiam ter, mas assim, no meu grupinho que eu andava ali, cara, a galera sempre bebeu pra caramba. Isso, eu também. Chapava. Chapava o corpo. Chapava. Dormia Cara, de ônibus, que não tinha horário dormia, de pô, ônibus tinha um passando. ou outro que fumava um baseadinho, pô, tinha. Básico, cara. Eu nunca vi ninguém, tipo, aquela loucura que a galera pensa que é. Injetando e o caramba quatro. Cara, não tinha. Não tinha. Tô sendo bem sincero, Sim. inclusive, porque eu passei por essa fase. E tinha muita gente bebia muito, assim, cara. Aqui no podcast Favela Podcast, a gente não tem preconceito de nada. A ideia de estar contando essas histórias, principalmente entrar também no meio das drogas, é para a pessoa ver o que era anterior, né? Ter uma vivência do que era antes e o que é hoje. Cada um segue aquilo que quer. Exatamente. Exatamente. Eu quero contar a minha história que você está fazendo aqui agora. Exato. Então, assim, no tempo que eu andava com a molecada, cara, tinha sim, um ou dois que fumavam baseado e tal, mas eu, sinceramente, não tinha ligação. Não tinha nem necessidade disso. Exato. Essa preocupação, às vezes, nem imaginava. Isso não tinha sentido para nós, né? Exatamente. A gente era mais pelo som, a gente levava muito a sério. Poxa, a banda tal vai tocar em tal lugar, a gente tem que estar lá e tem que curtir o som. Tipo, era isso que a gente fazia. E aí fui trabalhar nessa marcenaria, aprendi bastante marcenaria, aprendi a fazer guarda-roupa, aprendi a fazer gabinete. Me dei bem na marcenaria. Sim. Só que eu tive um problema muito grande, cara, na marcenaria, porque eu tinha renite. Então, Puta, eu também tenho, mas isso é horrível. tinha que mexer com pó. poxa, cara, me matava, cara. Aí eu falei, puxa, não vou conseguir ficar. Aí o que eu saí? Eu saí da marcenaria e fui trabalhar em construção civil, cara. Caramba, você deu uns 360 graus, então. Aí fui trabalhar em construção, só que eu era ajudantão, né? O cara tava ali, tava 7 horas da manhã fazer aquelas puta maceiras de concreto. Cara, era pesado pra caramba. Tem o corpo em dia. Pegava no pesado, Cara, foi tua primeira academia. Minha primeira academia, cara. Aí o que acontece, cara? Uma vez trabalhando na demolição de uma casa, eu peguei uma marreta e quebrar uma parte lá daquela. Era uma mansão. Tava fazendo uma restauração. E eu fui quebrar uma parte. Eu comecei 7 horas da manhã com essa marreta, uma puta marreta pesada. Quebrando. Cara, eu almocei, depois que eu voltei do almoço, catei a marreta de novo. Aí comecei a quebrar. Eu não sei o que, cara. Deu uma tendinite na minha mão. E eu falei, caramba, eu não conseguia mais trabalhar, porque eu tinha que quebrar a parede. Poxa, como que eu vou fazer? Exato. Aí eu fui pro hospital naquele mesmo dia que aconteceu. Aí o médico falou que era tendinite, eu tinha que ficar um pouco afastado. E por um lado eu fiquei feliz, eu falei, poxa, eu sinceramente, cara, eu respeito e admiro quem trabalha com parte de construção civil, mas eu sempre fiz de tudo para correr. Eu tenho certeza, e às vezes as coisas acontecem na nossa vida para a gente desligar um pouco daquele sentido que a gente está indo, porque às vezes aquilo não é para nós, não é preconceito. Cara, eu conheço muito cara pedreiro, cara, o cara construiu família, construiu casa, construiu bens. O cara está muito bem disposto a ver. Exatamente. Não é isso. Mas às vezes acontece alguma coisa, no seu caso, foi a tendinite, para desviar o seu caminho, para você ir procurar outra coisa. Exato. Então, Mas também é todo o processo importante, né? Não, exatamente. Até porque, cara, na minha família, meu pai ele sempre trabalhou com obra. Eu tenho um irmão também que já trabalha até hoje, inclusive. E naquele dia que eu saí e fui no hospital, aconteceu o problema umas 4 horas da tarde. Eu fui para casa, aí não ficou doendo. No dia seguinte, cedo, eu falei, poxa, eu vou no hospital. Aí fui no hospital, aí eles diagnosticaram isso. Aí sabe o que eu fiz, cara? Eu saí de lá lá do consultório, do médico, e aí eu passei no Lan House. Aí falei, poxa, eu vou fazer uns currículos, cara, aqui. Tava lá no centro. Falei, vou fazer uns currículos. Aí fiz uns currículos, não tinha experiência de nada. Experiência de marcenaria e experiência em construção civil. E da banda de rock. Da banda de rock. E do skate. Não, rockstar. Ela viveu 3 situações. E do skate, falei, meu, eu sou skatista, cara. E aí, skatista, 4.
Aí, beleza. Aí fiz lá. A menina me ajudou a fazer o currículo, cara. E eu sempre tive vontade de trabalhar em restaurante, cara. Falava, poxa, Restaurante? eu sempre fui apaixonado por culinária. Eu gosto de comer, gosto de... Se você ver meus stories, eu tô sempre Inventando alguma em coisa. algum lugar diferente comendo, cara. Porque eu gosto de conhecer mesmo. Falar de culinária eu conheço bem. É bom pra caralho. Se eu tivesse grana, eu ia viajar o mundo inteiro comer comida de rua. Sabe aquela comida de rua? Eu acho Experimentar os culinários de rua. Então, aí fui, e por incrível que pareça, cara, eu peguei o currículo e entrei no restaurante, fica lá na... Qual é o nome da Martins Fontes, cara. Ela é continuaçãozinha da Augusta. Aí já perto das 14 Ó, você pega a Augusta, você vai atravessar ali a Paulista, vai descer um pouquinho a Augusta, lá embaixo. Lá embaixo. Depois da Praça Roosevelt. Augusta também, puta de lazer pra... Então, cara... adolescência, né? Exato, cara. Então, assim, eu levei ali o currículo pro... E assim que eu cheguei, uma menina super educada, a Paloma, cara. Eu tenho ela como amiga até hoje, inclusive. Ela tava fechando já o restaurante. Ela chegou, eu falei, meu, eu não sabia nem como me conectar com ela pra tipo, falar, ó, isso aqui é meu currículo. Exato, então aí ela me recebeu e falou, meu pai tá ali, o pai dela era o gerente. Aí eu falei, olha, eu não tenho... Aí ela falou, fala com ele lá, eu entreguei o currículo para ele, falei, eu não tenho experiência em restaurante, mas eu tenho muita vontade de aprender. Se tiver alguma coisa para mim... Aí ele falou assim, olha, a gente tá precisando de alguém que ajude os garçons. Se você quiser, você pode vir aqui amanhã fazer um teste, vem com uma camisa social branca e uma calça preta. Eu falei, tá bom. E aí voltei para casa feliz, né? Falei, caramba, tal, não sei o quê. Aí... Exato, aí falei, vou trabalhar mais leve, vou comer pra caramba, porque eu gosto de comer. De graça? De graça. Cara, eu voltei pra casa e falei, pô, aí me dei conta que eu não tinha nem camisa social, nem calça preta, nem sapato social. Meu pobre. Saca? Eu falei, meu, caramba, eu não tenho, e amanhã? Cara, o que eu vou fazer? Aí vai lá eu no guarda-roupa lá dos meus irmãos, do meu pai, catar calça, sapato, cara, a camiseta ela ficava folgadaça assim. Naquela época não tinha brechó, não? Hoje e eu aqui, ó, arregaçando as mangas e tal, cheguei lá parecendo um gigante, né? Parecendo patati patatá. Falei, caramba, meu, mas enfim, fui meter as caras, falei, vou fazer essa parada girar. E, cara, eu fui bem numa quarta-feira, cara, que era dia de feijoada nesse restaurante, ó. Correria terrível, cara. Um monte de prato pra secar, talher e não sei o que, e prato pra levar pra mesa, eu sem jeito pra levar prato. Cara, eu fiz o máximo que eu pude. Depois eu falei, meu Deus, quebrei prato no primeiro dia. Quebrou prato? Quebrei prato, quebrei copo. Falei, meu... Fala pra mim que foi lá na Paulista, na Augusta, que você sentiu a vontade de fotografar pela primeira vez, né? Cara, não. Lá tava bem distante o sonho de fotografia aí. Então, nem pensava, exato. Aí eu falei, meu, eu não vou nem ficar aqui, né? Porque vai chegar o final do dia e o gerente vai falar, meu, você não passou e tal, não sei o quê. Aí ele não falou nada. Ter quebrado os copos. Exato, aí ele não falou nada. Aí passou uma semana, eu continuei trabalhando lá, cara, e me dei bem, porque eu queria aquilo, eu falei, meu, quando você quer, facilita as coisas pra você. Com amor, com vontade, exato. Com desejo, cara. Aí, cara, o que aconteceu? Passei uma semana trabalhando, depois chegou na segunda-feira que eu tava trabalhando, a gente veio e me deu R$80. Eu falei, meu, mas R$80 de quê? Ele falou dos 10%, você só tem um ponto. Nossa, você nem sabia que tinha 10%? Ele falou, você só ganha um ponto, porque você entrou agora é R$80 por semana. Eu falei, pô, legal. Nossa. Fora o salário. Eu falei, pô, 80 na minha mão, cara. 80 pra mim, moleque. Eu falei... não sei que ano que era isso. Cara, isso aí era 2009, 2010. R$80 era um dinheirinho bom. Exato. Aí, olha só o que aconteceu. 2008, cara, na verdade, isso. E aí, estourei nesse restaurante. Cara, eu peguei a mãe, eu peguei a empresa pra mim. Sim. Assumi o que eu fazia ali com muita qualidade. Então, se eu chegasse e falasse, poxa, aquela caixa tá fora do lugar, vira ela certinho. E eu fazia isso, sabe? Eu tinha um bar pra eu tomar conta, cara. Chegava lá 11 horas da manhã. Cara, você falando me arrepia, tá? Entendeu? Porque hoje as pessoas não têm isso, né?
ele tem sempre o emprego como uma visão de uma coisa ruim, o patrão como uma coisa ruim. Né? Quando você vai Exatamente. trabalhar com amor, com desejo, com perspectiva de chegar em outros lugares, aquilo se torna tão leve. Exatamente. Mas aí, cara, tem que ter um. Hoje eu defendo. Antes eu defendia só a empresa, hoje eu defendo também o funcionário. Por quê? Você é patrão, né? Mas a gente vai chegar lá, tá, galera? Calma, calma. Então, o que Tem muita acontece, história. cara? Nesse período aí, só dando segmento, eu peguei realmente pra mim. Eu tinha um bar imenso que eu tomava conta 11 horas da manhã, o restaurante abria Você 11h30. tinha quantos anos? Eu tinha o quê? 14 para 15 anos de idade, cara. Caramba, molecote. Então, assim, bar lá, cara, barzão super grande, o restaurante abria 11h30, 11 horas da manhã, você olhava, tudo espelhando. E eu cuidava bem, era como se fosse meu, sabe? Trabalhei bastante, me dediquei, fiquei bem conhecido lá no restaurante, comecei a ganhar mais. E dentro do restaurante, E deixa eu te perguntar rapidão. Esse dinheiro que você ganhava, você poupava? na verdade, eu construí minha primeira casa. Perfeito. Bom investimento. Construí a primeira casa e comprei meu primeiro carro, que era um Fox, 2006 no tempo. Top. Teve frutos, então, nesse trabalho. Teve frutos. Aí o que aconteceu? Só que eu fazia só um horário, das 9 às 16. Aí eu comecei a me empenhar tanto, a ficar tão bom no que eu estava fazendo, que o gerente falou para mim, agora você vai fazer 2 horários. Nossa. Você vai fazer das meio-dia, vai parar às 3 da tarde, vai voltar às 7 da noite e vai até o fim. Era bom, você gostava? Eu falei, poxa, beleza, ok. Só que eu comecei a me sentir incomodado, porque eu não aproveitava nem a manhã, à tarde eu tinha um período livre e eu não conseguia voltar para casa. Aí então tava te prendendo você trabalhar muito num lazer, não ter um descanso, Exato, eu falava, ter algo para você. Eu parava 3 da tarde, até às 7 da noite eu não tinha nada para fazer lá no centro de São Paulo. Aí, uma vez caminhando por lá, eu vi uma plaquinha escrito curso de inclusão digital. Aí eu falei, olha, O que é isso? O que é isso? Isso interessa para nós aqui da comunidade. inclusão digital é o quê, cara? É aquele cara que nunca... Acho que tecnologia naquele tempo não era tão avançada igual hoje. É aquele cara que nunca tinha mexido no mouse, o cara que não sabia o que era maximizar, minimizar. Técnico, né? Era um curso para você Mas era entender. voltado para a comunidade, assim, de comunidade que eu falo, a pessoa menos favorecida ou era Não, era pago. Não, se era gratuito ou Era- pago? Era pago o curso, mas o curso basicamente era para você entender o que é um Word, o que é um Excel, um PowerPoint, maximizar, minimizar. Que eram os programas que eles Não, era uma escolinha. Essa micronews aí, ele dava uns golpes violentos. Não. Então, fiz o curso lá com os caras. E aí depois eu fiz um outro módulo que deu certinho, cara, porque o curso começava às 3h30 da tarde e acabava às 5h30. Eu falei, poxa, vou fazer o curso, cara, vou ficar dormindo lá nas cadeiras do restaurante nem a pau. Aí fiz o curso, depois eles abriram uma vaga de um outro mais avançadinho, que era para trocar hardware, trocar memória, trocar fonte. E eu fiz. Exato, formatação. Aí eu fiz o cursinho, já fiquei mais ou menos legal, mas era aquilo só e nada mais. E aí as máquinas do restaurante começavam a dar pau. E tinha uma empresa que ia lá, eu lembro até hoje, cara. Os caras cobravam R$250 a visita para o trabalho. Então, depois que eu comecei a mexer, queimou uma fonte. Eu ia na Santa Efigênia rapidinho, buscava, trazia, trocava. Esse trocava era aqui dentro de Paraisópolis, da comunidade? Não, Em qualquer lugar. trocava lá, não, no restaurante. No restaurante. Já tinha saído do restaurante, para você. Não, lá no restaurante eu trocava as fontes, memória, queimou, formata a máquina, faz isso. Como estágio lá para você. Então. E eu fazia. E assim, o gerente ele pegava e me dava uma gratificação. Tipo, toma aí R$100 para ter trocado essa fonte. Ele marcava no papel e mandava lá pro... O cara vai pagar 250, te deu Exato. 100, tá tudo arrumado. Hoje, pra mim, tava ótimo. E aí, chegou uma vez que o dono do restaurante desceu e falou, Luiz, cara, o gerente, por que os meus computadores não tá tendo nota fiscal de empresa assinando o serviço que fez? Aí o gerente falou, o José tá cuidando aí dos computadores, eu tô dando uma gratificação de informática pra ele. Aí o cara até brincando, português André, cara, o cara que mudou minha vida. Você vai falar que mudou a vida de um homem ou uma mulher, não. A minha vida quem mudou foi o homem. É a oportunidade. Porra, mano, o cara... Era um homem, era um patrão. O cara chegou pra mim e falou assim, ele até brincou, né, português. Cara, ele tinha 45 anos, tinha um fio de cabelo branco na cabeça, André. E ele falou assim pra mim, então é você que tá quebrando minhas máquinas, né? Brincou comigo, eu falei, eu tô tentando.
Aí ele falou assim pra mim, você conhece rede de computadores? Eu falei, a única rede que eu conheço é aquela que você deita e dorme. Você falou assim? Falei. Aí ele falou, meu, faz o seguinte, procura um curso de redes que eu vou pagar pra você. Nossa. Show. E eu Mas falei, você sabe que para isso ter acontecido é porque você teve um mérito. As coisas não acontecem Exato. assim. busquei, né? Busquei. Já estava galgando alguma coisa ali. pra Inconsciente, chegar às vezes, né? Consciente, totalmente Não, mas consciente. sim. Totalmente. Aí eu falei, tá, vou procurar o curso. Eu nem sabia onde procurar. Eu fui no Google, cara, digitei lá, curso de redes. Eu vou escrever o que ele me falou. Aí sabe o que apareceu? Impacta. Impacta, a maior escola de tecnologia do Brasil. Sim, é uma Entendeu? boa. Então eu fui Não lá. tô pagando aqui não, viu, Impacta? Patrocina nós. Exatamente. Então eu fui fazer o curso lá na Impacta. Fazer o curso não, fui ver o preço do curso. E tipo, 6 meses de curso tinha dado 10 pau, velho. Eu falei, sabe o que eu pensei? É a mesma coisa comigo. Uma vez que eu vi um curso da hora, pelo amor de voltei. Não, aí eu falei o quê? Eu falei, cara, jamais que eu vou levar esse preço lá pro português, ele vai me Ele não matar. vai pagar. Eu falei, não, deixa eu lá de boa, eu tô dominando tudo lá, eu tô ganhando meu dinheirinho e tá tudo bem. Aí, não levei pra ele, cara. Passou uma semana, ele desceu lá de novo no restaurante, perguntou, e aí, você viu a parada lá? Ele te cobrou. Me cobrou. Eu falei, olha, André, sinceramente eu vi lá, mas ficou caro pra caramba, cara. Ficou X. 10 pau, tipo, 6 meses de curso. Ele falou, caramba, meu, você vai me falir, hein? Aí eu falei, pois é. Ele falou assim, faz o seguinte, ó, você tem cheque? Eu falei, tenho, né? Porque eu tava bem financeiramente naquele tempo. E tá, eu tinha acabado de pegar o talão de cheque e falei, tem. Ele falou, passa lá que quando chegar o dia do pagamento eu pago. Falei, pô, maravilha. Ah, fui lá, comprei o curso, pá, folha de cheque. Mas com medo da barriga. Pô, os caras não pagaram. Não, eu não tava nem pensando na questão. Você não pode ter medo. Você não Olha, tem que encontrar medo. cara, o meu lance. Você colocou medo, cara. Eu vou falar pra você. Eu vou falar pra você que pra idade que eu Se tinha. você tivesse pensado, tivesse medo, você teria feito o assinado o cheque? Pô, mas Ele vai primeiro. Cara, mas escuta a parada pra vocês. Olha só, aí, o que aconteceu? Eu fui na Mil Maravilhas, né, pra comprar. Passei o cheque, entreguei lá. E aí, cara, o que aconteceu? No dia de começar as aulas, eu fui todo empolgadão, todo... E aí chegou lá, tinha sentado aqui do lado um cara que trabalhava no Bradesco, aqui do lado um cara que trabalhava no Itaú, um cara ali que trabalhava na Oracle, um cara ali que... Um cara ali que era foda, e outro que era mais foda, e outro que era mais foda, e um cara que trabalha no restaurante, que não tem base nenhuma. Um curso de redes, cara. Falando de Windows Server 2008. Olha o tamanho das apostilas, cara. Eu tenho até hoje as apostilas. Eu falei, meu... Aí bateu o desespero. Não pelo dinheiro que eu passei, pelo cheque. O que me bateu de depressão foi, meu... O encontro daquele tua bolha que você vivia do restaurante, com aquele pessoal todo que já estava no corporativo, do Bradesco, do banco, e aí falou, meu, e agora? Ferrou. Exato. Como que eu vou me destacar disso daqui? O lance não era nem a questão de me destacar, o lance era, porra, eu tô tão bem lá, por que fui inventar de, tipo, fazer tal coisa? Agora eu tô aqui nessa sala de aula cheio de monstro aqui que eu nem sei o que eu vou fazer. Você sentiu, então, a sua autoestima assim, meio pra baixo? Cara, eu senti depressão mesmo. Então isso é um choque técnico. É uma depressão de incapacidade. Aí eu falar pro Santos assim, Santos, você vai pegar essa montanha que você vai arrastar ela. E você vai pensar o quê? Você vai falar, poxa, cara, o que eu vou fazer? Você sabe que isso é natural. É bom você falar isso, que é natural da gente aqui da comunidade ter essa baixa estima, no sentido de quando você sai daqui da sua bolha da comunidade e vai enfrentar a situação lá fora, você acaba tendo esse choque térmico de realidade e fala, e agora? O que eu faço? Qual a saída? Nada, cara. E voltar para trás. Aí ele fala assim, e agora, José? Olha, eu só de falar, cara, a cabeça dá aquela dorzinha que eu senti lá naquele tempo, cara. Pô, de verdade, foi uma fase assim que eu falava, poxa, e eu tava tendo muita dificuldade mesmo para assimilar aquele conhecimento. E aí tinha um cara que trabalhava comigo no bar e eu falava, compartilhava tudo com ele, né? Eu falava, meu, eu não tô aprendendo nada, cara. Bem difícil, tá complicado porque eu não tenho ninguém, eu nunca tive uma base disso aí.
conteúdo mais avançado para Exato, era extremamente avançado. Pô, extremamente avançado. Pô, era impacta, cara. Sim, conheço. Aí ele falou assim, José, eu vou te dar uma dica, cara. Eu não conheço, você está estudando, eu já sou um cara vivido, mas o que eu posso te falar é o seguinte: mesmo que você não entenda o que estão falando ali, leia, mesmo sem entender. Na hora que falarem sobre o que você lê, você vai lembrar. Aí você vai saber pelo menos responder. Puta, que cara bacana, Dica, né? que dica legal, Entendeu, que cara? insight que o cara teve. Exato. O cara falou, meu... Amiga, ele foi amigo Não, mesmo. esse foi ele é o Célio, cara. Eu lembro do nome das pessoas que passaram pelo meu Eu sou ruim de memória de nome. Então, eu falei, poxa, faz sentido, cara. Então, assim, eu pegava aquela pochilona, eu ia para casa. Na verdade, eu trabalhava, né? Saía do restaurante, ia para a escola, estudava, era de segunda a sexta. Levava a apostila para a escola, estudava o que tinha que fazer lá, ia para casa até 4 horas da manhã, lendo, sem entender nada. Sabe o que é você ler sem... tipo... Ler um livro em branco. Já leu um livro em branco? Sim. Entendeu? Tipo... mistura as coisas. Não mistura nada, você não entende nada, cara. Você não entende nada. E eu falei, meu Deus. Aí eu falei, poxa, mesmo assim eu tô com essa sensação ruim. Eu vou chegar no professor e vou falar que eu não quero continuar. Eu cheguei no professor e falei assim, ó, Marcelo, eu quero desistir do curso porque eu não tenho nenhuma bagagem sobre isso e, tipo, a galera toda avançada já tá dentro da área, já trabalha com isso, eu realmente tá muito difícil. Eu falei super humilde. Eu sou super tranquilo em relação a falar, eu não posso com isso. Sempre fui. Se você chegar aqui pra mim e falar, você é capaz de fazer tal coisa e eu não for falar, Santos, eu não consigo fazer isso. Não posso. Sabe? Não é fácil. Exato. Então, assim, É seguro. o cara chegou e falou pra mim assim, o Marcelo, cara, é professor. Hoje ele ainda dá aula. O cara é assim. E Microsoft ele tem todas as certificações, cara. Eu imagino que você tem amizade com esse pessoal até hoje. Com certeza. Aí, ele falou, faz o seguinte, ó. Domingo, eu tenho uma turma que eu abri, particular minha, que é das 8 às 5 da tarde, só que lá no Belenzinho. Aí eu falava, poxa, reforço das 8 às 17. Aí eu falava, poxa, eu trabalho de segunda a sexta, vou para a escola, estudo até as 4 da manhã, acordo às 7, vou para... Tem que fazer reforço. Aí, sábado, minha folga, domingo, 7 horas da manhã eu tenho que sair de casa para chegar às 8, chegar em casa de novo morto. Cara, eu não tinha vida, cara. E aí, só que assim, cara, aconteceu de a coisa enrolando, aí tinha uma pegadinha lá dentro da sala de aula que se o telefone tocasse, você tinha que levar um chocolate pra turma inteira. Saquei. Aí eu falei, poxa, tocou no cara lá uma vez, o cara pegou e levou uns chocolatezinhos lá e tal, não sei o quê, e meu celular uma vez, cara, por incrível que pareça, ele tocou. Eu falei, nossa, vou ter que trazer chocolate pra todo mundo. Aí eu falei, poxa, eu vou fazer o seguinte, aí que você começa a pegar a necessidade e o nicho que você tem ali, cara. Eu falei, poxa, tocou. Eu trabalho no restaurante, tem a confeitaria lá embaixo, vou mandar fazer um bolo pros caras. Nossa. Cara, eu fui lá no confeiteiro e falei, faz um bolo trufado de chocolate, assim, assado, que eu vou levar. Fez um diferencial. O curso lá que o André, que é dono do restaurante, pagou pra mim. É claro que o André... se o André pagou, mano, faz um bolo, melhor bolo. Aí eu falei assim, é pra levar pro curso que o André tá pagando pra mim, tá ainda naquela época. E o cara fez um puta de um bolo maravilhoso, cara, trufado. Eu levei aquele bolo, eu cheguei mais cedo que todo mundo só pra deixar aquele bolo lá. Aí todo mundo que passava, chegando na sala de aula, pô, tem aniversário de alguém hoje, pô, não sei o quê. Aí o professor chegou na sala e falou, de quem é esse bolo aqui? Aí o cara falou assim, é o cara do restaurante que trouxe. Aí os caras me chamavam de cara do restaurante. Nossa. O cara do restaurante que trouxe. Aí eu falei, vamos cortar a bola antes de começar, senão ele vai derreter, que é trufado e tal, não sei o quê. Os caras cortou, cara. O pessoal comeu aquele bolo com tanto gosto. Imagina. E ali que eu me conectei com a galera, Santos. De tipo, pô, cara, e aí, que você precisa de ajuda? Você precisa disso, você precisa daquilo? Puta que pariu. Foi uma conexão. Aí eu... Você teve um bolo que de repente te deu um insight, assim, o cara levava um chocolate. Aí você levou um bolo, que foi um diferencial, que te conectou às pessoas. Aí, cara, os caras comeram aquele bolo, eu sempre levei tudo na esportiva, cara. Sim. Por mais que tem gente que você brinca, leva, puxa, eu não, sempre levei na esportiva. Mas aquele bolo fez uma conexão tão grande que eu senti os caras fazendo assim, ó. Imagina. Vem pra cá, o que você precisa, cara? Olha que legal. Ensinar. Exato. Então, assim, o professor falava,
elevado ao quadrado mais x a não sei quantos é x. O cara falava, José, isso aqui é colocar água no copo. Eu falava, pô, beleza, entendi. Então, beleza. Para resumir, passou o curso inteiro, fiz uma amizade bacana com a galera, fiz o reforço, me esforcei, li pra caramba. Teve as certificações, eu consegui tirar todas as certificações. Eu tenho até hoje certificações tiradas. Finalizei o curso. Cheguei no restaurante lá, falei pro cara, finalizei o curso. Aí o cara falou, que bom que você finalizou o curso. A gente tem comanda de papel, preciso de um sistema, preciso de um sistema de gestão, preciso de circuito de câmera, preciso de um servidor na minha sala para gerenciar o caixa, preciso de computadores nos caixas, preciso de impressora compartilhada. Já aí finalizou o curso com o emprego já garantido. Olha só, aí deu aquela de novo, falei, meu Deus, cara. Será que eu sou capaz agora? Como que eu vou fazer isso? Sabe o que é legal e interessante disso? Que a gente viu na sua história um monte de dificuldade. O cara teve dificuldade pra caramba, velho. Só que ele teve resiliência. Eu tenho certeza que ele pensou em desistir, mas não desistiu. Cara, às vezes a força de você seguir é maior do que a de você desistir. A necessidade, sabe? Eu sempre fui um cara que eu não quis mudar a realidade. Então, eu nunca quis deixar que o Santos perdesse, por exemplo, eu confio no José para fazer uma foto boa. Eu nunca quis deixar ele perder essa visão que ele tem de mim, sabe? Então, poxa, eu fui um cara bom na parte do restaurante, mas eu quero continuar provando pro cara que o que ele colocou para mim eu vou fazer. Ainda mais que um cara fez um investimento. E aí, cara, ele chegou com isso, eu falei, caramba, cara, me dá um mês pra eu te entregar isso. Ele falou, tá bom. Projetinho que hoje eu entrego em 2 dias, eu pedi um mês pro cara. Você não tinha experiência. Exato, aí liguei pra minha galera lá do curso, falei, mano, vamos... Cola aqui no restaurante pra gente almoçar. Falei pros caras, cola aqui no restaurante pra gente almoçar. Os caras já vinham, que era lá no centro mesmo. Colou um colado? Aí a galera vinha, almoçava ali, a gente bate-papo, fazia um bate-papo na mesa, riscava, cara, chegou um projeto. Passou um mês certinho, o cara foi lá, falou, José, e aí? Aí eu falei pra ele, cara, tá pronto o projeto. Eu falei, olha, vou gastar aí R$45 mil pra comprar tudo e montar. Aí ele falou, tá bom. Toma. Tá aqui meu cartão. Vai lá e compra tudo que você precisa. Fui na Santa Efigênia. Eu sempre gosto de comprar. Quando eu tô comprando, eu me desconecto até dos problemas, mas... Imagina. E comprando. Comprei. Poder, né? Cara... Por isso que as pais são felizes, quando elas estão no show. Cuidado. Aí, o que acontece, cara? Comprei tudo. No dia seguinte, começou a chegar aquele tanto de caixa. E os caras mutuando caixa. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Comprei mesmo isso? Gente, eu tinha falado, eu falei pro cara que era R$45 mil, eu gastei 52. Nossa! Não, ele falou, beleza, cara, se é o que você pediu. Cara, eu sei que eu chamei meus amigos lá, em uma semana a gente deixou tudo... Você ganhou experiência, então já vejo mais de uma experiência aí, na parte do TI e a parte de compras. Na verdade, o que eu mais curti em todo esse meio tempo não foi nem a compra, nem a parte de TI. Foi a parte de eu conseguir designar tarefas para meus amigos fazerem. Você virou um gestor. Entendeu? Eu estava gerenciando o projeto. Liderança, porque na real, sim, nem tudo estava sendo comentado. Deixa eu te falar uma outra visão. Você entrou no curso, um cara com autoestima baixa, todo mundo ali, galgado, um cara em redes bancárias, né? Um emprego bem melhor que o seu, e de repente você se forma e vai ser o quê? Gestor dos caras. Você vai ver os amigos que fez o curso com você e vai ser gestor dos caras. Exatamente. Então, assim, eu designei mesmo. Pô, Thiago, você é bom nisso aqui, você vai fazer isso. Você é bom na parte de circuito de câmera, vai colocar as câmeras. Eu quero tudo funcionando tanto tempo, cara. Assim, uma semaninha a gente tem que montar isso aqui. Vamos. Ficou pronto, cara. Tudo funcionando. O caixa que antes era na comanda, cara, demorava filas e filas ali para passar. A menina fazia assim, passava a comanda igual é hoje. Passa a comanda, cobra. Próximo, passa a comanda. Na hora do fechamento, 2 cliques e um enter. Fechou o caixa. Só subiu lá pro dono do restaurante. Cara, sensacional, acabou. Aí, o que aconteceu? Aí eu entendi o quê? Falei, poxa, a minha meta aqui finalizou. E o curso acabou também. Aí foi onde eu entrei na faculdade. Na verdade, antes de começar ainda, olha só que doideira, eu vou antecipar aqui rapidinho, mas antes de entrar na TI, eu ainda estudei psicologia,
Fiz 2 aninhos e mais 2 aninhos de educação física. Nossa, E não concluí. Os caminhos. sim. E não concluí. Mas isso serve como referência pessoal para você. Exato. Então, Você assim, conhece mais de um caminho, mais de uma formação. eu não concluí essas outras faculdades. Não, Aí mas 2 voltei. anos já tá para o entendimento da profissão. Exato. Aí voltei para a parte de tecnologia, estudei ciência da computação. Aí me formei e, na verdade, antes de eu me formar, conheci um cara na faculdade que ele me levou para trabalhar na empresa que ele trabalhava e a vida de TI começou a deslanchar. Aí finalizei a faculdade, comecei a fazer umas especializações, certificações da Microsoft e, a partir daí, as coisas começaram a melhorar, começou a abrir muitos caminhos. Aí eu sei que teve a 2016, cara, eu entrei numa empresa que até hoje eu admiro, que é a UOL. Uma empresa que, assim, para eu entrar lá, passei por um puta de um processo seletivo. Não, ele tava forte na tecnologia. Né? Entendeu? Eu entrei assim, eu colocava a camiseta da UOL assim, eu saía, eu andava no meio da rua assim, o pessoal olhava. Exato, cara. Então, assim, forte. E aí, trabalhei em 2015, cara. 2016, eu conheci um cara na empresa que ele tinha uma câmera fotográfica. Ele viajou para o Paraguai e comprou a câmera. Só que ele era muito introvertido, ele só tinha um cachorro dele para fotografar. Ele não tinha, não tinha esse feeling com pessoas, sabe? Então, ele queria me vender a câmera, mas eu não queria comprar porque eu não precisava de uma câmera. E você nem sabe? conhecia nada de fotografia. Exato, não conhecia zero de fotografia. Meu irmão que tinha comprado uma câmera lá em 1900 em Guaraná com rolha e de filme e ele fotografava, eu não tinha nada a ver com isso. Só que o cara fez um preço bom, eu falei, vou comprar uma T5i. Eu falo, Vou comprar, ele me vendeu por R$2.000 a câmera no tempo, eu falei, pô, tá bom, vou comprar. E aí peguei a câmera e nem levei pra casa, porque nesse tempo eu era casado. Pô, você tirar R$2.500 no orçamento de um casamento. Uma família, né? É, exato. Aí fiquei com a câmera escondida no trabalho. Em segredo, saía pro horário do almoço, fazia umas fotinhas lá no automático mesmo. Só que eu comecei a gostar daquilo, eu falei, preciso estudar isso aqui. Nossa. Aí eu fiz um cursinho básico de fotografia, aprendi bastante coisa, depois eu falei, curti mais ainda. No Instagram, entendeu? Top de fotografia. Quem não conhece, pessoal, a gente vai deixar todos os links das redes sociais dele na descrição, tá? Depois no final a gente pega. Exato, aí peguei e falei, preciso profissionalizar isso aqui. Aí fui fazer um curso, sabe onde? Na Full Frame, Escola de Fotografia. Paguei R$12.000 no curso. No tempo, R$12.000, cara. De fotografia, assim, com adendo, eu nunca fiz nenhum curso de fotografia, mas eu gosto daquela paixão da curiosidade. Hoje, como a história da internet e YouTube, a plataforma do YouTube, tem muita coisa, né, que você pesquisar. Exato. Na verdade, você aprende bastante coisa, mas eu costumo dizer que você aprende receitas. Você não aprende a criar uma receita. Sim. Sabe? Lá eu aprendi a criar receitas. Eu olhar e falar, eu preciso de um projeto. Você desenvolver projeto fotográfico. Não é simplesmente fazer uma foto. É você chegar em empresa, igual eu já fiz fotografia para empresa milionária. Já teve uma foto que eu cobrei aí 10 pau, uma foto. Então, assim, é para você desenvolver a parada. E o que aconteceu? Eu tô vendo é que tudo que você fez, desde lá dos 12 anos, você fez muito bem feito. Cara, é o que eu te falei. Se eu não consigo te oferecer o que você precisa, eu não vou te oferecer. Eu falo, eu não sei fazer. Você não chegou até aqui por acaso. Exato. Então, assim, passou por essa parte aí, cara, de estudo fotográfico. Paguei lá o curso. E aí comecei a fotografar o pessoal de graça. Fotografei. Você aprende. Tem muita gente que não entende isso. Fala, pô, o cara tá fazendo foto de graça, a mulher tá cobrando. Exato. Mas, cara, todo começo de alguma coisa Ou tem cara que realmente tem aquela sorte de começar um negócio já bombando no sentido do business, ganhando dinheiro, e tem aqueles caras que realmente tem que oferecer algo de graça para ter um retorno de um portfólio, de uma experiência, não é isso? Não, mas assim, eu acho que não é nem de graça. É uma troca, né? A gente chamava de permuta no tempo. Então, só para a gente passar por essa passagem aí, o que aconteceu? Eu comecei a fotografar e eu já estava bem, porque eu já conhecia, fiz o curso, e pessoas começaram a me chamar para fotografar. Vai fotografar meu aniversário? Vai fotografar meu aniversário, meu casamento? Eu cobrava R$300 para fotografar um casamento, cara. E eu me lembro que esse mesmo cara que me vendeu a câmera, eu falei para ele assim uma vez, poxa, consegui fechar o primeiro casamento.
Ele falou pra mim assim, cara, não vai estragar o sonho dos outros, porque você não sabe fotografar. Nossa. Mas aí a troca não é com maldade. Entendeu? Ele vendeu a câmera pra um cara que não sabia fotografar. Aí- É o entendimento dele, mas é porque ele não estava acompanhando toda a história, o processo. Ele não sabia cara. Então, por isso que eu te falo, cara, quanto mais você guarda o processo, O cara pela capa. quanto mais você Ele é guarda... seu amigo? Cara, ele sumiu. Mas assim... Esse precisava. Não, eu agradeço, cara, de verdade, assim, eu não tenho nada assim contra ele. Pra baixo. Tanto é Ele- que ele não chegou em lugar nenhum com a câmera e te Ele- vendeu que você foi tudo Ele, certo. E é de verdade, assim, quando alguém critica alguma coisa que eu tô fazendo, cara, e que eu gosto de fazer aquilo, eu vou utilizar aquilo como combustível para fazer melhor. Eu também. Então, passou isso aí, eu fiz o curso, comecei a fotografar, fiz esse casamento, e aí eu fui fazer um outro curso especializado com um professor que mudou, outro professor que esse mudou minha vida de verdade, cara. Ele... Túlio? Não, Túlio não, cara. Eu fiz com o Everton Rosa. Fiz presencial um curso assim de fotografia de casamento, street wedding com ele, que meu casamento que eu cobrava lá, tipo, R$300 no começo da carreira, eu cheguei a cobrar R$25 mil no casamento. Agora eu vou Sabe? profissional. Entendeu? Então, assim, de 2016 para 2019, eu fiz assim com a fotografia, ó. Imagina. Então, conquistei tudo com a fotografia. Aí, em 2019 para 2020, pandemia, aí fui desligado da UOL. Aí falei, Você putz... fazia fotografia, ao mesmo tempo você estava Exato. no UOL. Exato. Aí falei, putz, agora ferrou, porque eu tenho 3 filhos, tô desempregado agora, os caras vão cortar o convênio do pessoal. O que eu vou fazer, cara? Porque, tipo, Só fotografia. só fotografia e pandemia não vai rolar nada. Porque ninguém fazia nada. Ninguém fazia nada, nem eu falei, podia. poxa, e aí, o que eu vou fazer, cara? Aí fiquei naquela, né? Falei, putz, pelo menos tem a rescisão e tal, mas, poxa, e o convênio, se dá uma merda com meus filhos, como que eu vou fazer? Criança, né, cara? Exato. Tem que ficar sempre ligado. Senão- Exato. Aí eu falei, pô, caramba, né, meu? Eu sempre fiz tanto pela empresa e aí do nada os caras no meio da pandemia me deixando na mão. Mas beleza, tá tudo bem. Aí, do nada, eu começo a receber uma ligação. José, vem aqui pra casa de campo aqui que minha família tá toda junta. A avó, o vô, tá todo mundo de... Na pandemia, como falava... Como é que era? Era... Recluso. Não era recluso, não, era... Fugiu aqui a palavra. Tá... Quarentena. José, tá todo mundo de quarentena, o vovô tá aqui, a vovó tá aqui, tá a família toda junta. Vem aqui pro Rio de Janeiro fotografar minha família. José, tô aqui em Sorocaba, vem fotografar minha família. José. Cara, eu viajei. E era a oportunidade de ter a família, né? Cara, eu viajei, fotografei pra caramba. Cara, eu vou falar pra você, eu nunca ganhei tanto dinheiro com Na fotografia. pandemia. Na pandemia. Desempregado. Sabe o que é isso? O cara ter energia boa, ele atrai coisa boa, sabe? O cara ficou desempregado e ele não colocou a mentalidade naquela coisa negativa de estar desempregado. Mas Não, ele relaxou e falou, e agora? O que eu posso fazer? Esse E aí a processo pessoa da quarentena, muita gente assim, se deu muito bem. Sim, Porque, tipo, principalmente quem trabalhou internet. com arte, internet. Exato. Tem uns amigos do processo de audiovisual que estavam com o filme parado para lançar e lançou na pandemia. Olha que legal. Estourou. Sabe, porque todo mundo vai assistir. Exatamente. Você não tem o que fazer. É, né? exatamente. Tipo, streaming, pô, Netflix, enfim, todos os outros, os caras, velho. Então tem uma galera aí que na Exato. pandemia soube Então, aproveitar Que bem. legal. E você foi um deles também. aí o que aconteceu, cara? Eu fotografei bastante, assim, eu viajava, fotografei pra imprensa, fotografei pra R7, Globo, nossa, eu, Tá na rua, aproveita que tá cara, mandava foto, saía foto minha na Veja, direto, Que legal. R7. E aí eu falei, e essa grana aqui agora, o que eu faço com ela? Aí eu e meu irmão, a gente sempre treinou nas academias, eu e o Roberto, e o Roberto tava com um projeto da academia, e a gente já tinha falado um tempo atrás de abrir uma academia, mas a parte de academia pro Roberto é muito mais forte que pra mim, sabe? Assim, ele sempre é o cenário. É o cenário. E eu cheguei e falei pra ele, Roberto, eu quero conhecer sobre esse negócio, sobre essa proposta aí. Na verdade, eu já estava dentro, já conhecia um pouco, mas queria saber sobre a proposta dele, o que tinha. E o Roberto, ele para negócio, ele é um pouco... Mas, exato, a parte técnica ele domina muito bem.
mas para falar de negócios, como que a gente vai fazer para crescer, ampliar. Exato. Hoje em dia ele está dominando isso melhor. Então, eu estava com o dinheiro, ele tinha acabado de pedir as contas dele, ele estava com uma parte do dinheiro também. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos... O Roberto também é gente boa. Não, mas isso tudo é após a pandemia, que aí você tem a liberdade. Já passou a pandemia. Não passou, não tinha passado. No meio da pandemia. 2020, a gente inaugurou. Não é fácil, porque as pessoas não estavam saindo de casa. Não tem nexo pra sair pra A gente inaugurou. A gente inaugurou a academia, exatamente era isso que a gente ouvia do pessoal. Mas vocês estão loucos montando a pandemia? Poxa. Pouca coisa parou, assim. A necessidade era... A gente tem essa... Viu, pessoal? O business, ele funciona um pouco diferente da comunidade do que fora. Por que eu estou falando isso, José Santos? Porque lá fora tem uma certa restrição das leis pegarem mais. Por exemplo, você tem que fechar determinado comércio porque ela não fechava. E a comunidade, graças a Deus, não acontecia isso. O poder legislativo não age tão forte na comunidade nesse sentido. Então, a gente é privilegiado podendo trabalhar licitamente nesse sentido. Exato. Mas então... não é uma terra sem lei. Não. Porque também tem um processo seguinte. Você mora em uma viela, você não tem ventilação, muitas das vezes quem tem condição ou que é classe média ou classe alta, de repente você tem uma família com 5 pessoas, você tem 2, 3 quartos. Dentro da periferia, na maioria das vezes, você tem um cômodo. Sim. Então, todo mundo fica ali. E aí, cara, a pandemia foi muito maluca aqui. A galera realmente saía. O cara abriu o comércio dele, o cara comprava do lado. E tinha que sair outro processo. É outro processo. Exato, mas... Aquele negócio de apertar, umidade, bolouro, precisa respirar. Boa. Cara, uma casa com 10 pessoas. Então, exato. Foda, Então, assim, para a gente... passar por essa parte, então, basicamente, no meio da pandemia, a gente ouvindo só ideias que, tipo, não ia funcionar, não ia dar certo, e que a gente tinha aluguel para pagar e que não ia... A gente fechou, eu falei, tem esse dinheiro aqui, você tem esse, vamos fechar 50-50, a gente é sócio agora, vamos abrir a empresa. Bora. Aí a gente pegou lá o primeiro andar da academia e a gente, esse valor que a gente reuniu, a gente comprou uns equipamentos para colocar lá. E a gente esperava assim, no primeiro... Ficou mais barato também comprar as coisas. Ficou, porque tinha muita academia fora fechando. Vocês compraram equipamentos, então de outras academias que estavam fechando, exato. O cara estava saindo do negócio e você estava... O cara quebrou, né? Exato. E você estava aproveitando. Exato. Então, aí, o que aconteceu, cara? A gente comprou os equipamentos, montamos lá o primeiro andar e a gente falou assim, poxa, se vir 50, 70 alunos para a gente conseguir fechar aí o valor do aluguel, tá ótimo. Eu só quero 50 alunos, eu não quero mais nada do que isso, sabe? Eu não quero pedir demais, não quero ser... E no primeiro mês a gente tinha 150 pessoas. Meu estouro. E aí só era eu e o Roberto. A gente chegava às 6 horas da manhã na academia, fechava às 11 da noite. Eu e ele, só, sem ninguém mais. Dando uma aula. Cara, eu fui dar aula. Eu me lembro. O processo. Exato, E olha como te serviu lá atrás a sua experiência de 2 anos na educação física, que você nem se formou. Exatamente. Mas serviu. Exato. Então, assim, os equipamentos que a gente comprou, cara, a gente não chegou a juntar tanta grana assim para pegar as coisas top. Então, tinha esteira lá que o painel era de madeira. E tinha 2 esteiras, cara, que dava problema mais do que tudo. Mas já tava atendendo a demanda. Cara, eu tava atendendo entre aspas. Tava lá. Eu sei que tinha uma esteira lá funcionando e a outra quebrada. Aí o Santos chegava, tava correndo aqui na esteira. Aí o Emerson chegava e falava, Santos, quanto tempo você vai... Falta quanto é isso? O Santos falava 1 hora. O Emerson falava, puta que pariu, como que abre uma academia e não tem esteira pra andar, cara? E aí eu vi isso muito de cliente, sabe? E aí, cara... E como que é a mente para trabalhar isso, né? Porque isso, algumas pessoas vai afetar de uma forma negativa. Falar, porra, cara, eu tenho público, eu tenho cliente, mas eu não tenho condições de evoluir no sentido de equipamento. E agora, como eu faço? Exato, aí que é o que eu te falei no meio da conversa. Eu sempre utilizei o que você fala para mim de forma negativa, mas que eu tô focado de forma positiva, isso vai me empurrar para fazer mais coisas, cara. Então... Vai te fortalecer. Exato. E aí, olha o que aconteceu, cara.
começou a lotar de gente. Chegou um tempo lá que eu cheguei na academia, o pessoal tava tão desesperado de ficar em casa e tinha fila pra entrar na academia e só tinha um andar. Aí depois da pandemia, saquei. Aí eu falei, nossa, cara, ainda meio, já no finalzinho ali. Não, mas é importante falar que a gente estava falando de favela, cidade sem lei, que a gente é uma linguagem poética, mas é importante falar que as organizações, instituições em Paraisópolis, G10, o Einstein, essa galera fez um trabalho incrível aqui com a galera da pandemia. E aí, de fato, a favela como um todo, a comunidade a gente vai chamar esse pessoal, José, a gente vai chamar esse pessoal todo aqui no podcast. Claro, é importante. Bacana. Foi um trabalho incrível. E aí, essa galera frequentou a academia. Exatamente. Pra cuidar da saúde não só mental, mas física. Exatamente, cara. Com todo, assim, é porque a gente não consegue aprofundar todo o apoio social que o G10, que outras instituições ajudaram. Cesta básica, tinha uma ambulância disponível lá no G10. Marmita, cara, não dá. Tinha ambulância que ficava dentro da comunidade, pegando as pessoas que estavam enfermas com essa maldita... Não só da pandemia, gerais, assim. Não, aí ela engloba todo. Então, assim, a gente não consegue aprofundar todas, mas é bom frisar, assim, que teve todo o apoio dessa galera. E, voltando pro lance da academia, encheu lá, não dava mais gente lá naquele andarzinho, aí eu peguei mais um andar. Só que eu peguei mais um andar e eu não tinha nem equipamento para colocar dentro da academia. O que eu vou fazer lá em cima? Funcional, pô. Eu falei, puta, funcional, mas pô, só tenho eu e o Roberto, eu não tenho como contratar um cara. Tem que pagar mais um. Tem que pagar mais um, aí eu falei, poxa, cara, o que eu vou fazer? Aí eu entrei no LX, aí eu vi uns equipamentos bons, novos lá para vender. E mais uma empresa que tava... Na verdade, essa não tava falindo, não. Inclusive era de um cara super famoso dentro do fisiculturismo, que é o... Qual é que é o nome dele, cara? Não vou lembrar o nome do cara agora. Não, mas... eu queria lembrar, que eu quero saber que eu treino esse equipamento. Cara, o cara é famoso. O cara ganhou mais Mr. Universo do que o Arnold, cara. Sério? É. Brasileiro? Brasileiro, pô. Brasileiro. Pô, ajuda nós aí, ô Cariani, ô Toguro, ô Muso. Esse cara aí no comentário. É o João Bispo, João Bispo? João Bispo. Porra, me fala qual que é o equipamento que eu quero treinar. Cara, eu fui lá na academia do João Bispo, parecia sabe, Mercado Extra? Aquele tamanho feio de equipamento. Nossa, que legal. É a casa do... Cara, a academia é fodida, cara. A academia do cara, assim... É um sonho. Foda. Aí eu cheguei, negão dessa altura, assim, e eu dando uma volta lá pelo... Aí que eu te falei, meu irmão, né, que é o Roberto, ele é muito tão focado nesse negócio de academia que ele chegou, ele foi brincar nas máquinas. Já foi apaixonado. É, sabe? Tipo, vou brincar. Ele foi lá e fazendo pulei costa e fazendo remada e eu tentando falar, meu... Você querendo falar de negócio? Não, eu fiquei negociando com o cara e com a mulher dele, conversando sobre academia. E aí chegou no final da conversa, falei pro João Bispo assim, falei, olha aí, eu quero te agradecer, inclusive, João, aqui de coração, por tudo que você fez por nós, cara. Porque se não fosse por você, a gente teria, de repente, parado por ali. Mas você foi corrente pra gente chegar até o oceano. Olha aqui. Então, eu falei pro cara, falei, João, eu não tenho dinheiro para comprar tuas máquinas. Eu quero muito e preciso delas. E assim, de verdade, eu sei que é estranho para você, mas eu acredito que você um dia já foi um rio, cara. Hoje eu sou um rio, você já é o oceano. E eu acredito que para você chegar no oceano, você teve outros rios que te ajudaram na corrente para você chegar lá. Entendeu? Então, eu tô sendo muito sincero, não tenho, mas se você conseguir fazer para mim, eu vou te pagar com certeza e tudo vai dar certo. Aí ele olhou assim no braço e falou, caramba, a esposa dele estava do lado, falou, caramba, Gisele, é o meu caminho. Arrepiado, cara. É por isso que eu sou hoje que eu sou, de repente. Cara, isso é legal, você, isso tudo que você conseguiu conversar, cara, você prestou atenção, foi toda a vivência, toda a bagagem que ele trouxe lá dos 12 anos. Exato. Isso é muito... Ó, isso, galera, que a gente está passando para vocês aqui, é muito importante vocês entenderem e levar para a vida de vocês para sempre, cara. Isso é, é o néctar da experiência da vida. Exato. Aí, cara, ele falou para a esposa dele, aí ele falou para mim assim, ó, anda pela academia, vê o que você precisa.
Vai lá. Aí eu só, essa. Não, deve ter falado, quero todas. Não, eu falei, meu, deu um total lá de uma grana super alta. Aí eu falei, olha. Aí ele falou assim: pode levar, me paga R$ 1.000. R$ 1.000 por mês. Paguei de R$ 1.000 por mês sem juros pro cara. Nossa. Cara, e aí, Só que, olha só que. a reputação da academia, você E conseguiu. como, você chegou nesse cara pelo OLX, né? Exato. Aí olha só que parada louca. Aí o cara tava mudando pro litoral norte, a academia dele. E não tinha ninguém pra ajudar o cara a desmontar aquela tanta de academia. Sabe o que eu fiz? Eu e o Roberto? Você foi pra lá. A gente reuniu um monte de gente daqui. Falou, ó, o João Bispo. A galera, ô, João Bispo, a gente vai lá conhecer. Um monte de gente pra lá. A gente almoçou. Falou, tomou alô, João, café. tô chegando aí. Posso? Pode. Chega com a galera, com a comunidade. Desmontava. Meu, isso que é bom da comunidade, né, essa cara? festividade, sei lá, cara, esse aconchego, esse É. negócio de falar assim, cara, tem um negócio ali acontecendo, aí todo mundo fala, vamos. Isso Galera não tem lá fora. Isso o cara pode ter a Exato. grana que for, isso não tem lá fora, não. Não tem, não cara. tem. É tanto que o cara não tinha tanta gente pra ajudar ele, nós fomos pra lá. Então a gente ajudou, desmontou, cara. E assim, o cara falou, José, tô lá no Litoral Norte. Quando você quiser ir lá pra minha casa, ficar lá, fazer um churrasco, cara, a casa é de vocês. Aí estruturei lá o segundo andar, cara, a academia começou a desenrolar, comecei a contratar gente para trabalhar. Peguei o terceiro andar, peguei o quarto andar que cedia ainda pro pessoal da luta, aquele andar, ele tá dentro de um contrato que... Aquele pedaço da luta, ele não é seu, então ele é como se fosse dentro do seu negócio. Ele, Exato, o espaço... terceirizou pra outro. O espaço... Exato, de É luta. como se fosse um almirante lá. Não, os dois andares abaixo. Aqueles dois últimos andares. Para entender, é um prédio tão grande. Mas enfim, É muito legal. isso aí, ele- já é um business dentro do business. Exato, eu peguei o espaço e cedi pra galera colocar luta. Então, Abrir tipo, espaço pra ele, espaço pra outro. Então, É gratidão. bacana, tem o Myron lá que dá aula lá com o Marcelo, a galera super gente boa, trabalho impecável, o pessoal não tem o que falar. E a academia, cara, ela começou a andar, contratei gente, aí eu comecei a me afastar um pouco da academia, porque eu falei, poxa, Agora tá pronto. agora tá pronto, o Roberto tá aqui, o brinquedo tá na mão da criança, deixa ele tocar. Aí eu dei uma escapada, aí montei uma consultoria de TI. Antes eu trabalhava atendendo uma empresa. E quando eu abri minha consultoria, hoje eu atendo 12 de casa, sem ir nenhuma. Hoje, com a evolução da tecnologia e da internet, e também que a pandemia, a gente falou de pandemia que ajudou bastante, foi o voltar para o home office, né, cara? E aí também Exato. te trouxe essa oportunidade de unir essa ficar em casa e sem contato, lógico, puta no profissional. Exato. Então, assim, ao invés de eu estar trabalhando em uma empresa só, hoje eu estou atendendo 12 de casa, de verdade, assim, de casa literalmente. Sim, entendeu? Então, essa é a parte de TI hoje para mim. Minha realidade hoje na parte de tecnologia é essa, atender uma diversidade de empresas de diversos segmentos da minha casa. E aí, o que acontece? A academia, ela está bem direcionada, a gente contratou muita gente para trabalhar lá, a academia é bem falada, inclusive você treina lá com a gente. Pode falar o nome da academia, cara. Então, a Academia Mega Gym, para quem não conhece, aqui é aluno da academia, inclusive. Tem dois aqui. A academia Tem mais fica... um que tá escondido aí, tá um operador de áudio e vídeo aí que também treina. A academia fica localizada na rua Melchior Geola, número 77, acima da padaria Sorocaba. É a esquina da Pasquale. Esquina da Pasquale. Então... É uma vibe boa. Eu gosto porque é aquela vibe old school, cara. Os equipamentos são... Pode falar assim, meio... old school, a ideia. Nossa, é top, cara. A ideia, a linguagem da nossa academia, ela é uma linguagem realmente voltada para ginásio. Ela não é uma academia moderna. Ela é uma academia voltada... Você tem essa... Tipo, vamos supor, se você evoluir nessa parte de business, voltado para o fitness, você tem essa intenção de modernizar esses equipamentos? Na verdade, assim, a ideia é a gente conseguir fazer, melhorar, mas não perder a essência. Sim. Sabe? Eu não quero perder. Manter o pilar. Exato. Então, assim, a ideia é sim atualizar, mas mantendo aquela linguagem. E então a academia começou a se tocar, cara, sozinha, tá lá rolando bacana. Aí eu montei um projeto que chama Paraisópolis Foto, que é um projeto paralelo que eu fotografo arquiteturas, ruas do Paraisópolis, cotidiano. E essa página, ela simplesmente
bombou. Explode. Ela E bombou. como que as pessoas chegam até esse projeto? No Instagram. Tem Instagram. No Instagram. Deixar também na descrição para as pessoas que queiram chegar. Exatamente. Então, paraisópolis.foto é o arroba. Eu comecei fiz uma foto uma vez e coloquei no Facebook, ela deu 30 mil curtidas, 300 e não sei quantos compartilhamentos. E eu falei, poxa, legal, vou fazer isso aqui. E hoje, quando eu publico uma foto, eu publiquei um vídeo outro dia, deu 1 milhão de visualização nessa página. E eu só tenho 12 mil seguidores. A Veja já publicou foto dessa página. Imagina. Então, é um projeto que eu fiz. E como que é ser adolescente, jovem, todas as idades? Como que chega nesse projeto? O que a pessoa precisa ter? Olha, na verdade, é uma página do Instagram, simplesmente, que eu documento o Paraisópolis. Ah, tá. Eu tô confundindo, né? Eu pensei que era um projeto assim, que ele dava um curso e é tipo um adolescente ia lá Existe alguns cursos, algumas... através dos tantos daqui, já tem através de projetos da comunidade aqui do Paraisópolis. Você vai estar encarregado de trazer esse pessoal. Então, olha só. Aí comecei a fotografar e começou a super virar. Falei, poxa, inclusive, a particularidade... é monetizado? Cara, eu comecei a monetizar agora. Eu não tinha monetizado, eu comecei a monetizar agora. Eu tô vendo aí, você tem mais de uma... E aí, o que aconteceu? Semana passada, entrou em contato comigo uma pessoa de fora e ele me perguntou se gringo ia comprar a página. Ele falou assim, eu dou... Não, ele não é de Paraisópolis. Não, a página é de Paraisópolis. Ele queria pagar 15 mil reais na minha página. Você é doido. Você vai ganhar muito mais. Não, claro que assim, de forma alguma eu vou vender a página, ainda mais agora, cara, porque a Veja já publicou. Tem gente que vem de fora fazer turismo aqui, me paga, tipo, José, eu quero ir conhecer aí a academia, o lugar. Você tá fazendo, tipo, também como chama aquele? Sabe? Não, o cara que leva as pessoas. É o guia turístico. Guia turístico. Então, assim, mas esse negócio de guia turístico eu faço só para os meus amigos, sabe? Um amigo meu, por exemplo, que eu trabalhei nas empresas TI. São amigos de fora. Lógico, precisa ser de fora para vir para cá. Exato. Perguntar, pô, Não, velho. Pelo contrário. Paraisópolis tem coisa aqui que eu não conheço. Por exemplo, o que ele está falando, existe um guia turístico aqui em Paraisópolis, existe um roteiro turístico aqui em Paraisópolis que muita gente daqui não conhece. Uma coisa legal também, aquele castelinho lá, né? Sim, é o Gaudí de Paraisópolis. Tem o cara que mexe com aqueles... As correntes lá, o Barbela, né? Que é o... Não, é esse cara aí que faz negócio de... resto de peça e transforma. É ele mesmo. Então, cara, esse projetinho ele é muito bacana mesmo. E assim, esse lance de guia turístico eu faço com meus amigos. Por exemplo, que eu trabalhei nas empresas e falo, José, eu quero conhecer aí sua quebrada aí, pra ver como que é. Pô, vem aqui, a gente dá um rolê, almoça. Uma coisa que é legal que eu vejo em você, José, que você que tipo, foi um cara de muito destaque, muito esforçado, e que as coisas chegaram para você com o seu mérito. Mas você não... tirou aquela essência, Santos, da vivência da comunidade, né? Quer dizer, ou seja, o cara ele não precisa deixar a sua essência, a sua comunidade para ser uma outra pessoa que ele não é. Para transformar a vida do outro. Exatamente. Exato. Então, cara... É uma escolha também, né? Exato. Então, assim, só para a gente finalizar, então, cheguei aí na parte da fotografia, meus projetos de fotografia atendendo empresas está funcionando super bem. A parte de TI, estou atendendo essas empresas que eu te falei de casa. Estou tocando esse projeto paralelo que é o paraisópolis.foto, que eu faço fotos da arquitetura do Paraisópolis. E também sou professor de fotografia. Já tenho um workshop de fotografia que eu ministro, que já vai para a 4ª turma agora. E esse curso, como que funciona? É online? É presencial. É presencial. Aqui na comunidade? Não, é fora. Eu peguei, por exemplo... E você não pensa em dar aqui dentro da comunidade um curso desse voltado mesmo para acessibilidade, voltado para a pessoa carente? Então, na verdade, já tem um projeto que é voltado para pessoas, não digo nem que necessitadas, mas é um curso gratuito, que é o amigo da gente, o Daniel, que ministra. O Clique na Favela. O Clique na Favela é um projeto em parceria com várias pessoas. E o Daniel, ele vai vir também, a gente já fez o convite para ele,
na favela, mas existem vários projetos de audiovisual. Sim, eu quero conhecer. Tem a galera do tudo, Quebrada Produções, tem a galera que trabalha com audiovisual, com cinema, tem a própria Vicky Do vídeo lá, né? do Paracine. Eu fiz o curso do Paracine, que eu aprendi de roteiro pro meu Sim, canal. tem a galera do X-Art, que é um cara meio maluco aí e tal, um baixinho, barbudo, meio careca. Cara, muita coisa legal. Isso aí, né? Tipo, mas, mano, audiovisual tem muita coisa. E é isso, não é nem, tipo, pessoas carentes, mas, assim, é uma oportunidade, é abrir uma porta. De repente, tem várias pessoas com potencial lá. Sim, É isso, tá ligado? tem muito, eu tenho certeza. Isso aqui é um segredo, cara. Tem que abrir, tem que fomentar. O que eu falo assim, necessidade, é que às vezes a pessoa tem essa vontade, tem esse desejo, mas muitas e muitas vezes acontece, a pessoa não tem um meio de chegar até aquela situação. É onde que entra eu, entra você. Pô, é grande, é onde entra o canal. Muitas vezes. Então, o podcast. Podcast Favela Podcast. É informativo, né? Exato. É cultural. Então, as pessoas saberem que está tudo acontecendo no cenário. Exato, cara. Então, assim, aí para... Existem vários caminhos. Existem vários caminhos, cara. Então, assim, conquistei meus bens materiais. Graças a Deus, hoje posso falar assim, igual eu falei, que é mérito. E eu nem falo para eu me autopromover em cima disso, mas eu faço minhas viagens, tenho meu carrinho, tenho minhas motos, cara, tenho minha casa. Eu tô muito tranquilo, cara. Na comunidade, entendeu, né, cara? É muito respeitado. Eu tava conversando aqui, assim, eu te conhecia, não sei por qual motivo, cara, sou bem antigo aqui, mas chegou um momento na minha vida agora que eu tô bem recluso. Eu tô trabalhando com internet, quase não saio de casa, e aí eu perdi aquele contato, sabe, com aquelas pessoas, isso faz falta. E aí eu falando com um aqui, ele falou, pô, o José lá da academia, pô, eu falei com esses tantos aqui, pô, eu falei, eu conheço. Eu falei com o pastor aqui, o nome dele é Ricardo, acredito que a semana que vem. Cara, eu falei com ele, falei, pô, eu conheço. Caramba, até você. Entendeu? Então, assim, é aquilo que eu te falei, cara. A moral da história sempre foi: valorize o mínimo e faça o máximo por quem tá do seu lado. Isso aí. Entendeu? Já dá um bom corte. Você fazendo isso, cara, você zera a vida, porque você vai estar fazendo e valorizando quem está do teu lado e está fazendo o melhor, entendeu? Você está entregando o melhor, cara, sempre. Então, quando você entrega o melhor, a vida te devolve, não tem como. Isso aí, verdade, cara. Entendeu? Parabéns. Ô, José, a gente, infelizmente, pessoal, por causa do tempo aí, o José também tem a academia para tomar conta agora, eu sei que ele vai falar. Antes também tem que buscar a criança na escola. Eu também tenho que treinar e ainda tem que fazer bastante coisa aqui antes disso. Felizmente a gente chegou ao final, mas o José tem papo pra caramba aí. Tem mais coisa. Vai voltar outras vezes. Com certeza, né? Vai. A gente vai voltar aí, estamos aqui em casa. Deixa uma mensagem pro pessoal aí, para o pessoal. Pessoal, olha, a mensagem que eu tenho para deixar para vocês é o seguinte: escolha as pessoas com quem vocês vão andar, porque parece clichê, mas você vai se transformar. Você vai ser uma média das 5 pessoas. Você vai ser uma média das 5 pessoas que você anda. Se você anda com uma pessoa que não vai te agregar nada, você não vai produzir, cara. Hoje eu reclamei para uma pessoa que ela praticamente anda comigo quase sempre sobre horário. Respeite horário. Cumpra o que te propõe. Se você tem que... Eu sei que... Inclusive eu hoje fui prejudicado por conta disso, cara. Porque, poxa, eu tinha um horário, aí tive que ir pra lá, depois falei, poxa, tem que negociar com os meninos horário. Eu não gosto de negociar nada. Eu gosto de oferecer o que é certo. Você me pediu tal coisa, é isso. Então, escolha as pessoas com quem vocês andem, aprendam a valorizar o mínimo que alguém faz por você. E gratidão seja sempre. Gratidão sempre. Gratidão é a palavra assim, que define sucesso. Se você teve gratidão pelo mínimo, você vai conquistar o máximo. Então essa é a ideia que eu deixo aqui para quem está começando. Tá aí uma história de vida vivida, não é nada fake. Quem me conhece sabe tudo que eu vivi. O Santos acompanhou... Tá do lado, né? Se quiser conhecer mais aqui, exatamente. Se quiser conhecer... Tô na rua. Descrições do link aí, o contato dele vai ter, a academia dele vai ter, a fotografia dele vai ter um guia turismo que ele faz aqui no Paraisópolis também. É só vocês chegarem e seja bem recebido. É isso aí, gente. A vibe dele é positiva, é pra frente. A gente tem que andar
e tem que conhecer pessoas assim, beleza? Exatamente. José, perdão, cara. Vamos encerrar isso aí. Vamos falar nós três uma frase que eu sempre falo aqui. Gratidão e aquele abraço. Vamos nós três juntos. Bora lá. Gratidão e aquele abraço.